qual pode ser a arma de um crente. A arma que conduz um cristão é a fé, é a presença de Deus, é o Espírito de Deus, porque, na verdade, quando o salmista Davi apacentava as ovelhas do seu pai Jessé, vinha um leão, vinha um urso. Ele lutava contra o urso, contra o leão, para tomar das garras as ovelhas. Mas ele não ia com uma espada qualquer, ele ia com o poder de Deus. E diz a palavra que ele pegava-se na barba do leão e do urso, tomava as ovelhas das suas mãos. Então é muito fácil de entender o que é a presença de Deus, a espada, as armas que é necessária para em nós ser conduzida. O mesmo Davi foi lutar contra o gigante Saul, o rei, armou ele, colocou umas roupas de preparação para a guerra e armas, espada. Ele deu 2 passos e disse: tira isso aqui de mim, porque eu nunca experimentei. Eu vou lutar contra esse incircunciso filisteus que está afrontando o exército do Deus vivo, em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a arma que estava no apóstolo Paulo, quando ele profetizou na cara daquele mágico e disse: até quando o filho do diabo, cheio de engano, cheio de malícia, inimigo de toda justiça, não para de perturbar os caminhos retos do Senhor? Seja a mão do Senhor sobre você. Fique cego por alguns tempos. A cegueira caiu na hora e ele ficou cego. Essa é a arma de um cristão, é a arma de um crente, é a arma de quem faz a vontade de Deus. Então, observamos isso. O homem cristão, ele não pode, no corpo dele, conduzir uma arma materialmente. É onde muitos por aí andam dizendo que uma arma, revólver, para ser usado na sua casa para uma defesa, porque Pedro andava armado, o apóstolo. Precisa alguém ler mais as Escrituras, nem só ler, obedecer a doutrina do Filho de Deus, fazer a vontade do Senhor, para que o Espírito de Deus entre no coração deste moço, para ele discernir a verdade da parte de Deus, porque ele está pela carne, ele não está compreendendo de forma nenhuma, porque Pedro, o apóstolo Pedro, estava com o Senhor Jesus e, na verdade, ele tinha que fazer aquilo para poder ele receber um mandamento da parte do Senhor Jesus. Ele estava com uma espada no monte, ele era seguidor do Senhor Jesus, mas não tinha recebido ainda esses conselhos, este mandamento. Ele prometeu que se alguém viesse tocar no Senhor, ele disse que defendia, e ele quis provar, fez uma boa ação para com Cristo. E aí naquele momento em que alguém veio tocar no Senhor, prender, ele arrancou de uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas o que o Senhor falou para ele naquele momento? O Senhor disse: Pedro, mete a tua espada na bainha, porque quem lança a mão da espada, por ela serás ferido. Não poderias eu agora pedir a meu pai para ele mandar anjo e me livrar desta hora? Mas como ia cumprir? Então entendemos que precisava ele puxar aquela espada para poder o Senhor recomendar e ensinar. Não puxes mais. E você que já conhece a Bíblia, você que já foi batizado, você que disse que é crente, será que o Senhor ainda não te ensinou que não deve você usar armas materialmente para ferir o próximo? Porque o Senhor Jesus, ele disse que aquele que mata um homem, cuida em fazer um serviço para com Deus. A Bíblia nos afirma: nenhum homicida tem parte no reino do céu. Se alguém é criminoso, ele não tem salvação diante de Deus. Porque isso se na verdade o homicida ele é matador de alma, não tem salvação.
mas se é matador de corpo, de vida, de ser humano, cumpre o que o Senhor Jesus disse assim: em verdade vos digo que o Filho do Homem vai acerca do que dele está escrito, mas ai do homem por quem o Filho do Homem for traído, para esse homem melhor que ele não tivesse nascido. Então, na verdade, mas alguém diz assim: mas eu conheço alguém que matou, parou de matar e hoje é crente. Tudo bem, tudo bem. Ele foi lá, ele é crente, alguém chamou, alguém incentivou, mas acredite na palavra. Nenhum homicida tem parte no reino do céu. É como nenhum afeminado também tem parte no reino do céu. Afeminado significa homossexual. Homem que é junto com homem. Mulher que é junto com mulher. Esse tipo de pessoa não tem a sorte nem a dignidade de entrar na glória de Deus. Não podemos desviar, não podemos deixar para trás, porque o Senhor recomendou e ensinou, que não podemos largar a nossa mulher a não ser por causa de prostituição dela. Então, agora se o homem é casado, a mulher prostituiu, traiu, então é mandamento do Senhor Jesus: pode largar, desquita e casa com outra. Porque se você permanecer com ela, levando chifre, então você também comete um pecado de adultério para com Deus. Cuidado! Hoje as igrejas estão cheias dessas qualidades, que não é qualidade cristã, mas as qualidades colocadas pelo demônio. Mas por isso o Senhor Jesus disse assim, que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. As igrejas estão cheias, mas no meio da igreja, às vezes o Senhor escolhe uma pessoa, duas pessoas, porque houve alguém que disse assim: Senhor, são muitos os que se salvam. O Senhor disse: não queira saber se é muito ou pouco, procurai você entrar pela porta estreita. Quando a Bíblia fala que a salvação individual, isso quer dizer, procuramos salvar a nossa própria alma. Como isso? Nós procuramos sim. Por quê? Porque Deus disse assim: o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Então Deus já te ensinou a você conhecer o que é bom, o que é bem e o que é mal. Então, se Deus te ensinou que veneno te mata, por que comer veneno? Você não já sabe? Se Deus te ensinou que você colocar o teu pé na boca de uma cascavel, você pode morrer, por que você coloca o seu pé na boca da cascavel? Agora, o Senhor Jesus disse assim, que perdoa os inocentes. Você não sabe, não sabia, serás perdoado. Mas a partir do dia que o homem sabe da verdade e não procede a verdade com ele, melhor que ele não tivesse conhecido a verdade. Porque com certeza é imperdoável. Então, nós somos servos de Deus para servir a Deus em espírito e em verdade e ser na terra uma estrela. Ser um homem, uma mulher de Deus diferente da terra. Como pode a terra se espelhar sobre nós se o homem anda bebendo, se o homem anda brigando, se o homem anda armado, se o homem está dizendo que as armas é para defender a sua casa, a sua família? Não, de forma nenhuma. A arma do crente, nós provamos que não é revólver, não é pistola. A arma do crente é o Espírito de Deus, é a obediência, é a santidade, é o temor, é a fidelidade. E provamos isso, porque quando a casa do profeta Eliseu foi rodeada de varões para matar Eliseu, porque Eliseu adivinhava o sonho do rei da Síria, e o rei da Síria enviou homem para buscar Eliseu. Eliseu não foi usado com revólver, com uma arma qualquer. Não, Eliseu orou a Deus e disse: oh meu Deus, minha casa está rodeada de varões para me matar, para me perseguir. E o moço aqui, meu companheiro, está com medo, não está enxergando o teu poder. E eu te peço, abra os olhos dele para que ele veja que aquele que está a favor de nós é maior do que o que está contra nós. Naquele momento apareceu a presença de Deus.
Apareceu naquele momento um exército celestial. Apareceu fogo que consumia aquele lugar. E aqueles varões cegaram as suas visões. Se entregaram a Eliseu, cego o profeta. Essa que é a arma de um homem de Deus. O profeta Elias, ele estava no monte. Quando ele mandou dizer para o rei Acazia, e disse aos servos dele, diga a Acazia que da cama que ele subiu, ele não desce mais. Vai morrer. Então Acazia mandou 50 homens e um capitão de 50. O profeta Elias estava no monte. E quando o capitão chegou lá, disse, tu é o homem de Deus? Desce depressa, porque o rei te chama. Deu uma ordem. Sabe qual foi a arma que o profeta Elias usou para lutar contra 51 homens? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Consuma você e os seus 50. Desceu fogo do céu, queimou o capitão e os 50 enviados. Depois veio mais 50 e outro capitão. E ele disse as mesmas palavras. Queimou novamente. Outros 50 e outro capitão fez 102. Depois veio mais 51 capitão. E esse outro 50, um outro capitão terceiro, se prostrou, se ajoelhou e disse, Senhor, se a minha vida e a vida dos meus 50 for preciosa aos teus olhos, eu te peço. O rei diz para o senhor ir lá. Se humilhou perante Elias, homem de Deus. E Deus grande do céu disse, vai meu servo, profetiza na cara do rei, que da cama que ele subiu, ele não desce mais, vai morrer. Elias foi, profetizou, é verdade, o que eu disse, digo a você, da cama que você subiu, não desce mais. Sem falta vai morrer. O rei Acazia morreu depois da morte de Acabes. Essa que é a arma de um cristão, é a arma de um crente. Mas existem alguns crentes por aí, os pastores, que estão pelas mídias, dizendo que se o ladrão pular o quintal da sua casa, come chumbo, porque a arma é uma defesa para sua casa, para sua família. Esses homens são homens infiéis, são homens que não têm o Espírito de Deus, não têm a palavra, a doutrina, são falsos profetas, falsos ensinadores, são ladrões que roubam o suor do pobre e do necessitado, enganando com a palavra de Deus, comercializando a palavra do Senhor, cobrando 10% das pessoas, aonde o Senhor Jesus disse, dai de graça o que de graça recebe, porque é digno o operário que come do seu salário. Em verdade vos digo que ele já ganhou o seu galardão. Se alguém prega a palavra e recebe dinheiro, o galardão dele é o dinheiro e não o céu. Porque o Senhor Jesus já morreu pelas nossas almas, ele já pagou pelas nossas almas. O que ele quer de cada um de nós é obediência, é conversão, é arrependimento, é você provar que se arrependeu, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não em qualquer batismo, mas no batismo que está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Então está aqui os ensinamentos da parte de Deus. Hoje sabemos que é bastante difícil, né, se falar de crença, porque tem um provérbio aí no mundo que diz assim, pelo santo se beija os altares, e uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. Mas há muitos crentes parecidos com servos de Deus, mas o Senhor Jesus, ele disse assim, que a crente que ele se veste como cordeiro, mas dentro do coração é lobo devorador, é ladrão. Então, observa o que o Espírito diz às igrejas, observa o que é o Espírito de Deus, ou na boca do vaso de quem o Espírito de Deus fala. Falar no nome de Deus, os demônios também falam, porque Satanás
disse: já vieste aqui, Jesus, para me atormentar? Eu bem sei que tu és filho do Deus vivo. Então, o demônio conhece, o demônio sabe, até porque ele veio do céu e ele está na terra. Então, está aqui os conselhos, está aqui a palavra, os ensinamentos. Observamos isso. É um direito de cada um de nós aqui da terra. É observar onde está Cristo. Será que Cristo está no coração daqueles que estão na rua fazendo propaganda? Está na rua fazendo o que é contra a palavra, onde em 6 de São Mateus diz: não faça que nem os hipócritas, que se comprazem em orar pelas ruas, pelas esquinas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já ganhou o seu galardão. São aqueles que estão orando pelas ruas, são aqueles que estão pregando pelas ruas. Quando falamos isso, aquele que serve a Deus vai na casa que o Senhor Jesus mostra e revela. Aonde deve ir? Não sai de rua em rua, de casa em casa, a não ser para um convite, para um dia de culto, para uma preparação, uma visita, mas sair no meio de rua fazendo propaganda, para aqueles que vai passar, ficar parando. Então é o homem querendo glória, querendo se amostrar, porque quanto mais cabra, mais cabrito. Quanto mais culto ele tem na sua igreja, tem mais oferta. Quantas pessoas passam a ser crente na igreja, ele recebe o dízimo, além do salário que ele tem na carteira de trabalho, que recebe pela formação, né, e pelo título de ser pastor. Aonde diz lá em Malaquias: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, e dizeis que eu roubo a vós. Desde São João também diz: todo aquele que vier antes de mim como pastor é ladrão e salteador. Eu sou o bom pastor é aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Esses que dizem que é pastor são mercenários, assalariados, de quem não são as suas ovelhas. Eles veem vir o lobo e o leão e arrebata alguma delas e ele foge, porque não tem cuidado com as ovelhas. Antes se cuida de vestir da lã das ovelhas, tirar o couro dos pobres e comer da gordura que é do dinheiro, dos 10%, até feira de alimento. É obrigado as ovelhas a levar. E eu te pergunto, qual é o mais certo? É as ovelhas cuidar do pastor ou o pastor cuidar das ovelhas? Porque o Senhor Jesus disse que o maior cuida do menor. O Senhor Jesus é o maior e ele cuida das ovelhas. Há um só pastor, um só rebanho, uma só fé, uma só doutrina, e na cadeira, no trono de Jesus, o Senhor não deixa ninguém reinar. No céu só uma cadeira para um pastor, que é Jesus Cristo. Não está escrito 2, nem 3, nem 10, só um, que é Jesus Cristo no céu. Agora sabemos que ancião no céu tem, porque está escrito que 25 anciãos se prostrou diante do Cordeiro, em Apocalipse, e 4 animal. Então sou da congregação cristã no Miarim, e prego a doutrina do Filho de Deus, pura e correta. E uma coisa é certa, não consideramos pessoas de outras igrejas evangélicas que não andam pela doutrina de Jesus Cristo, não consideramos como irmão. De forma nenhuma, irmão na fé. Porque o Senhor Jesus estava pregando num determinado lugar. E diz a palavra que Maria e seus irmãos chegaram e mandou chamar ele lá dentro da casa. E ali teve alguém que disse: Senhor Jesus, tua mãe te chama lá fora, teus irmãos. Ele olhou para a multidão que estava com ele e disse: quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Porquanto qualquer que faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, é minha mãe e é minha irmã. Então os nossos irmãos é aquele que tem a doutrina do Filho de Deus, que anda na mesma fé, que guarda a palavra de Cristo Jesus e que anda pelo caminho da verdade, que foi batizado pelo batismo dos apóstolos,
O batismo que é dentro da doutrina, não é em qualquer batismo, porque qualquer pessoa pode fazer o batismo, mas tem que ser um batismo dentro da doutrina. Você observa que Filipe, ele fez o batismo do eunuco lá em Jerusalém. Mas quem era Filipe? Ele não era pastor. Filipe guardava a doutrina de Jesus Cristo. Ele anunciava o que Jesus Cristo anunciou. Então, se tem alguém que não anuncia o que Jesus Cristo anunciou, não é o nosso irmão. Não devemos confiar, nem acreditar e nem receber as suas palavras. Antes devemos fugir, porque é lobos devoradores, que se possível for, arranca até as nossas unhas. Onde os próprios administradores, a maioria são amaziados, aceita os seus membros de toda a situação. É uma obra sem ordem, sem decência. Isso, nós temos certeza do que estamos falando. Não estamos falando simplesmente no nome de nenhuma igreja evangélica, mas até a própria congregação cristã no Brasil, aonde eu fui batizado, hoje está sendo uma seita que aceita todo tipo de bicharada. Mas o Senhor Jesus disse assim: caiu a Babilônia, tornou-se morada de demônio e coito de espírito imundo. Sai dela, povo meu. O profeta Isaías disse: ai de mim que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que não presto e estou no meio de quem não presta também. Porque se o homem é fraco, ele tem que estar com forte. Se o homem é sujo, ele tem que estar com limpo. Se ele é ruim, ele tem que andar com bom, porque aquele bom aconselha o ruim, e o ruim se arrepende do que faz de errado e passa a ser um bom. Mas já pensou, você ser um homem direito e andar com ladrão? Você ser um homem direito e andar com drogado, com traficante? Você ser um homem direito e estar no cabaré? Você ser um homem direito e estar na favela? Cuidado. Ser crente é muito fácil. Em primeiro lugar, Satanás é crente. O Senhor Jesus disse que ele crê que estremece, só não obedece. Mas servir a Deus é fácil para aqueles que têm a sorte de morar no céu. Entendeu? Salvação não vem por ganância de dinheiro, nem por quantidade, nem por multidão, mas por qualidade de homem cristão, de mulher cristã. As mulheres no dia de hoje andam toda pintada, desenhada. Os homens andam na moda, cortam o cabelo, deixando um arapuca em cima e fazendo estrada acima das orelhas. Outros colocam, raspa a sobrancelha, já está quase afeminado. Também não tem salvação. A coisa é séria. Coisa séria. Guarde esses conselhos. Você quer morar no céu? Faça o que a palavra nos ensina, porque o apóstolo Paulo disse assim: sejam os meus imitadores como eu fui de Cristo. Imita Paulo. Já que você não podemos imitar Jesus Cristo, imitamos os apóstolos. E poderemos chegar aonde está o Senhor Jesus. Esses conselhos, acatamos eles e colocamos nos nossos corações. E sabemos que precisamos da placa. Precisamos da placa da igreja, porque a placa da igreja é Jesus Cristo, é o destino da nossa alma. Observamos pela pregação que os irmãos pregam, a igreja prega, o varão prega, se fala da placa da igreja, se aquela igreja está indicando a salvação, porque a placa é uma indicação que ela vai te levando até você chegar no céu. A placa tem que se conferir com a Bíblia. A Bíblia e a placa é um só. A Bíblia é de Deus e Deus é Deus. Jesus é Jesus. É juízo dos vivos e dos mortos. Mas você que não precisa da placa, anda embaraçado, anda em rua sem saída, anda em rua de favela, em rua
de zona, em rua de político, anda pela rua dos esportes, anda pela rua do caminho dos ímpios, anda pela rua da mesa dos escarnecedores, anda pela rua das prostituição, anda pela rua das feitiçarias, dos vícios, anda pela rua das bebidas alcoólicas, anda pela rua das carnes sufocadas, dos sacrifícios, que é sacrificada aos ídolos, anda pela rua dos ídolos, se prostrando aos ídolos. E a Bíblia nos afirma: quem se prostra aos ídolos, se prostra aos demônios. Se proste e adore a Deus.